Nascida em 1980 em Mauá, criada em Ferraz de Vasconcelos, 6 anos e meio de Austrália, marido de Miriele Maria dos Santos Macedo, pai de Melissa, 19 anos, Arthur, 15 e Heloísa, 14 anos, o criador do sertanejo mix, a maior banda de sertaneja da Austrália. Bem-vindos à minha chat. Welcome to the Talking Chat Show. Marcelo José Macedo. Obrigado, meu irmão. Como que tá? Welcome to my shed, meu mano. Obrigado você. É uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Você é louco. Muito obrigado você por ter, aceitado. Pai de 3 filhos. A gente aqui é mó correria e a gente tá aqui, né, mano? Todos aí. E estamos aqui hoje. E muito obrigado por você ter aceitado o convite, Marceleza. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. É como eu já te disse várias vezes, participar de um projeto como esse projeto para mim, eu tenho na minha mente que esse projeto é um projeto grandioso. Isso aqui é só o começo de uma coisa muito grande. Principalmente agora que as fronteiras vão se abrir, a gente sabe que as pessoas que estão lá do outro lado, que estão no Brasil, elas têm dúvidas, elas querem saber, elas querem informações para entender como uma pessoa normal consegue chegar na Austrália. Porque esse que é o ponto principal. Uma pessoa que tem poucos recursos. Exatamente. Uma pessoa que às vezes tem que fazer um empréstimo para poder pagar a passagem de avião. Ou vender a porra toda lá para vir, que foi meu caso. Eu vendi a porra toda, vim para ficar 8 meses e disse, brother, se eu tivesse que voltar, eu tava fodido. Sim. Então eu acredito muito que esse projeto seu é o começo de uma coisa muito grande, grandiosa, porque você merece. Então assim, é uma honra estar aqui. Segundo episódio de vocês aí, muito legal. Eu tô lisonjeado pelo convite. Marcelese, você foi um dos caras, tá ligado, brother? Que quando eu falei, assim, de primeira, você já me incentivou pra caralho. Vai, já não sei o quê. E aí você falou assim, eu vou ser o primeiro dessa porra. Tá ligado? Eu lembro. Eu falei, mano, você só não vai porque eu já tinha trocado ideia com o Jolie. Porque senão, com todo respeito, né, todo mundo. Com certeza. Porque você foi o cara que já falou, mano, eu vou nessa porra. Eu falei, velho, você é um cara que eu faço questão, porque eu... Pelo pouco da história que eu sei, assim, da sua vida, mano, eu sei que, mano, foi tudo aqui no suor, Foi tudo ralado. no suor, velho. Então, Marceleza, como eu já falei, é pai de 3 filhos, o cara migrou pra Austrália com a família toda. Marceleza, conta pra nós como que foi esse rolê, velho. Cara, eu lembro que a ideia inicial surgiu quando eu tava... Desde pequeno eu sempre quis sair do Brasil, eu queria aprender inglês, eu não sei porquê, não sei se é de uma outra vida, um karma, alguma coisa. Tem um monte de gente que acredita em um monte de coisa. Eu não acredito muito em muitas coisas assim, religiosas, espirituais, mas eu sempre tive esse desejo de aprender o inglês. E quando eu estava trabalhando como instrutor na Avenida Paulista, lá num centro de treinamento da área de TI, que eu já trabalhava na área de TI, já estava com a vida estável, com a minha esposa Miriele. A gente estava numa vida confortável, com uma vida confortável. Quantos anos vocês estão casados? 21? Casados a gente tá junto há 21, mas que a gente tá junto mesmo já tem 26 anos. 26 anos juntos, mais 21 de casados. Porra, 26 anos juntos. 26 anos juntos. Tanto que minha filha mais velha tem 19 anos. Então, assim, surgiu lá nesse centro de treinamento, eu tive alunos de outros países. Toda vez que eu via alguém de outro país, eu falava, cara, eu também gostaria de ir para um Mas você desenrolava com os caras lá? Não desenrolava nada, mas era brasileiro. Meu inglês era muito básico, muito fraco. Mas, por eu trabalhar na área de TI, eu tinha muita exposição à língua. Então, era muito vídeo, muito livro em inglês que eu tinha que estudar, mas eu não estava percebendo que aquilo, que eu estava assimilando aquilo, que aquilo estava crescendo dentro de mim, aquela vontade de usar isso como uma ferramenta, uma língua, né? E aí, um dia eu cheguei para minha esposa, e falei para ela, um aluno veio da Austrália, ele mora em Sydney, ele falou para mim que lá é maravilhoso, tal, não sei o quê, porque eu citei na sala de aula que eu gostaria de ir para os Estados Unidos. Ele falou, professor, Estados Unidos já era, você tá louco, tá vacilando, o negócio é Austrália, lá é assim, assim, assado, o clima é parecido com o Brasil, o cara tava falando, ele sabia o que tava falando. Uhum. E eu não tinha noção de nada, eu nunca tinha saído do Brasil.
E eu, brother, você acredita quando antes de vir pra Austrália também, eu ia pra Nova York, olha que doidão. Minha amiga mora lá, eu falei, vou pra, doidão não, né, mas porra, vou pra Nova York. Aí eu tenho um primo aqui, o Necão, salve Neco. Aí ele chegou e falou assim pra mim, mano, você tá louco? Vai fazer o quê em Nova York? Porra, vem pra cá, que aqui, papá. Mano, Ainda graças bem. a Deus. Aí Ainda você bem que chegou também não aqui. tinha noção nenhuma, aí eu vim. Então, aí, cara, ela falou assim pra mim, você tá maluco? O que você quer fazer? Aí eu falei, não, quero ir pra lá, estudar inglês e tal, não sei o quê. E fiquei nessa ideia, e nessa época ela até ficou meio chateada comigo. Eu acho que era em 2009, mais ou menos. Ela falou assim pra mim, você tá maluco? Você tá querendo arrumar outra mulher? Não, nada a ver isso Foi. daí. Falou Foi. assim que eu lembro. Aí, cara, eu peguei e falei, não, a não Heloísa tem... tava com 2 anos de idade. Ah, isso que eu ia perguntar. A minha Largar filha... a mulher é foda com a criança. Mas ela achou que eu tava largando ela, não tava largando ela. Eu queria Não uma largar, coisa mas não a maior. palavra largar, mas eu tô ligado. Eu queria uma coisa maior pra minha família, né? E aí eu deixei isso rolar. Mas isso foi me consumindo, cara. Acho que em 2011 a gente voltou a falar disso, não foi? Aí foi quando a gente tava mais estável, as crianças já estavam um pouco maiores. 2011. Quantos anos que tinha a Melissa quando você veio? 13. Mas não foi em 2011 que eu vim. Aí em 2011 ela falou, acho que é até uma boa ideia o que você tava falando. Aí eu olhei, eu falei, beleza. O que eu comecei a fazer? Comecei a organizar minha vida financeira no Brasil, porque a minha vida financeira era uma bagunça. Eu tinha uma empresa aberta no Brasil, não pagava imposto direito, não tinha contador, eu tentava fazer tudo por mim mesmo, aí o dinheiro cai na sua conta, você não vai lá e falar, pô, no fim do ano... No fim do ano eu tenho que pagar imposto. Então, assim, minha vida tava uma bagunça do caramba. O que a gente fez nesses próximos 3 anos, né? De 2011 para 2014, nos próximos 3 anos, a gente começou a pagar tudo que a gente devia. Cartão de crédito, qualquer débito, pagar imposto, qualquer coisa de empresa que tinha, fomos pagando tudo num período de 3 anos, cara. E aí, quando foi em 2014, foi quando eu conversei com ela, ela pegou e falou pra mim, um dia a gente tava bebendo um vinho, tinha feito uns cursos pra aprender a degustação de vinho e tal, não sei o que, pra ficar mais chique, né, cara? Porque não é só porque eu nasci na quebrada que eu não tenho que aprender as coisas, né? Pode escrever. Aí, cara, eu comecei a aprender isso com ela, a gente ficava tomando vinho e viajando lá na minha casa. Nossa casa tava legal, a gente tinha construído a nossa casa, nós construímos do jeito que a gente queria, colocamos uma área, uma cozinha legal, um quarto legal, assim que é meio fora do padrão do nosso bairro ali, entendeu? Mas a gente conseguiu isso, graças a Deus, com muita luta, né? Na verdade, assim, era casa que todo mundo entrava, era a coisa assim, mais linda. Mas por fora ninguém dá nada, até Pode hoje. escrever. Porque a gente não pintou, nem Mas pintamos. ali dentro era o cantinho de vocês mais... Do lado de fora a gente nem pintou pra evitar. Quer um gelinho, primo? Não, tá bom assim. Eu gosto bom? sem Gosta gelo, sem né? gelo? Do lado de No fora. reboque. Porque a galera olhava e falava, não vou roubar ali. Eita. Ele tá ligado? Só Isso- gente que é da quebrada a Isso é uma gente boa conhece. estratégia, Isso Essa tá ligado? estratégia. Vou botar tinta neon no bagulho. Pois, aí foi nesse momento que surgiu a conversa, porque ela pegou, bebeu umas e falou assim, e aquela sua ideia lá? Você não estava falando que queria estudar inglês? Ela sabia que a gente tinha acabado de receber um dinheiro da empresa, que nós tínhamos uma empresa no Brasil, né? E aí, uma parte de uma empresa, não era só nossa, né? Tinha umas 2 sócias. Eu tive 2 sócias, mas quando iniciou só tinha uma sócia. E aí, a empresa tinha um dinheiro para pagar pra gente, pagou aquele dinheiro todo de uma vez, e a gente nunca tinha visto tanto dinheiro na vida, né? E ela pegou e falou assim pra mim, pô, agora talvez seria o momento para você fazer aquele seu curso. Aí eu falei, é mesmo, né? E eu dormi, cara, sonhando com aquilo. Ela foi trabalhar de manhã, eu acordei de manhã, o que eu fiz? Liguei para uma agência de imigração do Brasil, já negociei tudo, os caras me falaram, ó, você tem que depositar 50 mil reais na minha conta. Falei, demorou. Fui lá e transferi na hora, na loucura. Porque sabe aquele negócio, nunca tive nada, apareceu um dinheiro na minha conta, eu não estava nem esperando aquele dinheiro, então eu arrisquei até isso. Porque você teria medo, você vai falar, você acha que eu vou jogar todo esse dinheiro para fazer um curso que eu nem sei se vai funcionar, se vai dar certo, vou fazer curso de inglês na Austrália? Porra, velho. Aí eu fiz, cara, quando chegou a tarde já estava tudo resolvido, aí ela chegou do trabalho.
E você nem deu um toque pra ela? Não, ela já tinha falado um dia Deu, anterior. acendeu a fogueira, tocou álcool. Aí sim. Aí ela pegou e chegou do trabalho, aí eu peguei e falei, tem uma coisa pra conversar com você, tem um vinho aqui gostoso, vamos tomar. o Aí- mesmo de ontem. Aí amor. ela falou, o que foi? Aí eu falei assim, então, tá tudo certo do curso, vou tal dia e você vai 2 meses depois de mim. Aí ela, o quê? Você tá louco? O que você tá falando? Eu falei, você não lembra da conversa que nós tivemos? Não tem. Aí ela falou, mas aquela conversa... Você falou brincando? Não, Ou você falou sério? não, eu falei sério, porque assim, o Marcelo sempre teve sonho mesmo, assim, de tocar, né? Uma das coisas, assim, que infelizmente não consigo no Brasil. E outra de aprender inglês. Então, assim, o inglês dele, ele, nossa, era muito bom, assim, né? Claro, quando chega aqui a gente vê que não era nada, mas, né? Aham, até já então, tinha naquela, noção. né, aquela simplicidade, tudo. E ele sempre falava disso, falava dos alunos. Eu via, você, por que você não vai, né? As crianças já estão um pouquinho maiores, eu fico aqui e você vai. Mas aí, era pra ele vir, eu ia ficar com as crianças. Aí, quando ele comprou a passagem dele, ele já comprou a minha pra eu vir. Aí ele já, assim, eu já achei, né, até fofo, porque ele já comprou nas minhas férias, porque eu era professora no Brasil, né? Ele comprou nas minhas férias pra eu poder vir e ficar 30 dias aqui com ele. Ó, não sabia que tinha sido fofo. É legal você ouvir isso da esposa, né? Aham. Então, aí eu comprei a passagem dela. Cara, eu vim pra cá, parecia um sonho se realizando, que eu não imaginava que um dia eu ia sair do país de avião, né? Porque eu tinha andado de avião no Brasil, mas a trabalho em alguns estados lá. Eu trabalhava como instrutor de desenvolvimento de software. Já tinha mais de 10 anos na área de TI no Brasil nessa época, né? E aí, quando eu peguei esse avião para ir para Dubai, e depois de Dubai vim para cá. Dubai, você já passou por Dubai, né? Aham. Cara, você chega naquele lugar, Gigante. você fica perdido, você fala, que lugar é esse? Você não sabia que existia uma garrafa de 25 mil dólares de whisky. É. Você nunca imagina essas coisas quando você tá lá no Brasil, né? E aí, quando eu cheguei em Sydney, sem chip de celular, meu celular não tinha nada, não era esse, claro, né? Mas não tinha internet. Eu não sabia onde eu tava. Eu cheguei num aeroporto que eu saí pra fora do aeroporto pra ver onde eu tava, cara. Eu olhei pra fora assim, eu não reconhecia nada. Quando você chega num lugar e não reconhece nada, eu acho que isso é o maior choque para qualquer ser humano. Você não reconhecer, você não ter referência, você não sabe para que lado que é o norte, para que lado é o sul, para que lado é o... Você se sente uma criança, que a gente tava conversando anteriormente. Tudo aqui você se sente uma criança, né? Mas naquele dia, eu tive um problema que ocorreu. Eu não queria detalhar muito para não ficar longa a conversa, mas só para você entender, no avião eu conheci um brasileiro. Quando chegou em Dubai, esse cara falou pra mim, você gosta de cerveja? Eu falei, adoro. Cerveja, pra mim, adoro, né? E a minha favorita é Heineken. Aí o cara deu risada e falou assim, eu já moro na Austrália há 5 anos e tem um bar lá em Dubai que você vai ficar apaixonado, você tem que ir. Aí eu falei, demorou. Quando a gente chegar no aeroporto, nós vamos pra lá. Nós fomos pra lá e era o lounge da Heineken. O que aconteceu no lounge da Heineken? Eu fiquei embriagado, porque cada duas pints que você comprava, você ganhava um óculos. Nós saímos de lá com 6 óculos. Óculos de sol. Então, eu perdi o voo naquele dia. Filha da puta. Eu tinha Você perdeu o voo? perdi o voo. Filha da Eu tinha pago o transfer em Sydney, tinha uma pessoa me esperando. Tava pago. Porque eu tava cagando nas calças. Medo. Eu tinha medo, eu não sabia o que eu vou fazer em Sydney. Eu não sei falar inglês. Tem que ter alguém pra me levar pra casa da pessoa que eu vou morar. Eu ia morar na casa de alguém, era um homestay. Então o que aconteceu? Eu peguei, perdi o voo, liguei pra Mirielle, ela me xingou pra caralho, falou, por que você foi beber aí? Você é louco? Como que você Já tomou a comida logo Já. cedo. Já em Dubai, já comecei em Dubai. E aí, cara, eu tinha mais um problema. Você sabe da minha história. Eu sempre cresci num ambiente que dinheiro muito a gente não vê, né? Não é uma coisa normal. E eu tava com 10 mil dólares na cueca aqui, que era o dinheiro máximo que você pode trazer pra Austrália. Porque eu não sabia de nada. Eu sabia que tinha uma lei. Ó, tem a lei. Pode trazer 2 litros de álcool. Eu meti 2 garrafas de bebida. E a gente traz o dinheiro na cueca mesmo, eu acho que é do Brasa, É do né, Brasa? velho? Coloca aqui que tá salvo. É. Aí eu perdi o voo. O que aconteceu comigo, irmão? O que aconteceu comigo quando eu perdi o voo?
Não perdeu dinheiro não, né, Apavorado, velho? Não foi mijar e perdeu os Não, 10 mil, não, né, Fiquei cara? apavorado, porque Cê é eu tô louco. com 10 mil aqui. Naquela época o dólar era 2,70, era 27 mil reais, irmão. Aqui na cueca, aqui, ó. E eu andando E lá você no trouxe em aeroporto. espécie do Brasil. É, 10 mil dólares eu comprei lá. Comprou lá e trouxe de É. dólar. Trouxe em Eu dólar. tava apavorado. Espécie. Eu tô aqui, eu não sabia o que fazer. Aí aconteceu mais uma coisa engraçada. Sem querer estender novamente, mas é que é Vai muito... que vai, é primo. Que Essa história é isso? importante, cara. É importante mesmo. Eu Pra todos nós. Eu sabia que eu tinha que dormir em algum lugar seguro. Aí tem uns cubos lá em Dubai, que se você pagar Pode o valor... crer que é só eu já Exatamente. vi. Quase que Eu- eu dormi num desse. Eu fui lá, era caro pra caraca, mas eu tinha 10 mil, mano. A mina falou, 3 horas, 100 dólares. Eu falei, oxi, Essa porra. Paguei, né? Bora aí, caralho. foda-se. Aí ela pegou e falou assim, ó... Me acorda daqui 5 horas. Falei, ó, antes preciso comer alguma coisa. E tinha um pub bem perto. Eu fui no pub, tinha um cartão internacional, naquela época do Brasil ainda, internacional. Dá uma Heineken, Pedi que agora eu tenho casa. Pedi lá um cartão Gold do Brasil, peguei e pedi uma Heineken gelada, um hambúrguer, comi, falei, agora eu vou dormir, descansar, tá de boa. Voltei lá pro lugar que tava os cubos, descobri que eu tinha perdido o meu cartão de crédito. Puta, primo, ainda bem que foi com o cartão de crédito. Aí eu fui apavorado falar com a menina. Isso um cara que não falava inglês, né? Eu tô falando inglês já com a menina. Eu já tinha falado inglês na informação, no centro de informação, para saber, para reagendar o meu voo. Já tinha reagendado o meu voo. Um cara que não fala inglês. Eu consegui na mímica, Deu seus pulos. dei meus pulos. Fui pra esse lugar, a menina falou pra mim, eu entendia, cara, eu não sabia que eu entendia as pessoas, tá ligado? Eu assisti os vídeos em inglês, eu achei que não ia ser daquele jeito na vida real. Aí a menina me falou, me fala qual o último lugar que você usou seu cartão. Aí eu parei pra pensar, eu falei, no pub. Ela falou, vamos lá. Chegamos lá, o cartão tava no chão, cara. No mesmo lugar. Quase 40 minutos depois. Olha O cartão aí. tava lá, ninguém pegou. Tava lotado o pub. Eu falei, cara, que coisa maluca. No Brasil, pensamento do brasileiro, lá do Brasil, né? Alguém já teria pegado o cartão, já tava usando o cartão. Aí a menina me deu o cartão. Eu entrei dentro do cubo, liguei pra Mirielle e falei, ó, tô seguro, tô num cubo aqui. Falei inglês com todo mundo aqui. Ela, como que você falou inglês? Aí, cara, eu peguei e fui pra Sydney. Aí foi sensacional. E agora eu vou tentar... Primeiro você foi pra Sydney, então. Fui pra Sydney. Primeiro destino da Austrália, pum. foi Vou pra jogar Sydney. agora a história um pouco pra frente e acelerar pra você visualizar. Puf! Entrei no curso de inglês, não quis fazer contato com brasileiro, porque meu foco é... Tenho 3 filhos no Brasil, minha mulher no Brasil, quero aprender o inglês. Todo mundo falou pra mim que se você ficar aqui falando em português o tempo todo, você não sai do lugar. Então, me desculpem brasileiros, não quero amizade com brasileiro. E eu fiquei, cara. Fiquei 1 mês, foi o máximo que eu consegui ficar sem falar com brasileiro na Pode escola. crer. E eu tava falando inglês pra caramba já. Tipo, em 1 mês, por causa desse isolamento, vem até falar com ela. Ela falava, os seus filhos estão chorando todo dia. Que eu falava, amor, eu tenho um foco. Eu preciso falar inglês o mais rápido possível. Se eu ficar ligando pra você e ficar chorando aqui em português, todo esse dinheiro que nós gastamos vai ser em vão. E ela Caralho, entendeu. mano. Ela falou assim, eu te entendo, te apoio. E isso que é a grande força. Tudo que aconteceu na nossa vida não é porque eu tive a ideia, porque eu tive o apoio. Porque se ela falasse pra mim não, se ela falasse não, eu não estaria lá. Eu não teria ido. E ela falou, vai. E eu fui, cara. Então, por isso que é uma mulher que eu valorizo e vou passar o resto da minha vida com ela, claro, porque merece, né? Merece. Uma pessoa lado que tá lado a lado. parça. Essa é a pessoa que me valorizou quando todo mundo falava, quem? Você tá namorando o tocador de cavaquinho? Porque era assim que eu era conhecido na vila, lá no bairro, na Vila Santo Antônio. Galera da Vila Santo Antônio. Galera de Santo Antônio. Entendeu? Mas ela me valorizou, cara. Então, assim, eu aprecio isso muito nas pessoas. É a mesma coisa, a amizade que eu tenho com você, que a gente construiu, veio de um comentário de um dia que a gente estava lá no reggae lá, que a gente estava fazendo um reggae, e eu subi no palco com você, e nós cantamos Samba Maioral. Pode Lembra crer. aquele dia? E você Aham. falou uma frase, falou, mano, você é foda, cara, eu gosto pra caralho.
de você, a gente nem se conhecia direito. Daquele dia pra frente, porque assim, eu tenho na minha cabeça, se você lançar uma coisa positiva pra mim, eu vou lançar 10 positivos pra você. Se você falar uma coisa positiva pra mim, eu vou lançar 10. Porque eu me sinto na obrigação de igualar, de balancear o que você tá mandando de energia pra mim. Você mandou uma coisa, eu mando de volta. É a sua forma de retribuir. Isso daí é, mano. É a recíproca, né, velho? Quando existe a recíproca, porra. Exatamente, cara. Eu gosto pra caramba de fazer isso, de retribuir o que as pessoas fazem por mim. Então, só pra não estender muito a história, fiz aquela separação, tenho que falar em inglês, consegui desenvolver pra caramba em 2 meses, que a minha professora se surpreendeu. Na verdade, quando eu entrei na escola, todo mundo já ficou surpreso. Se eu nunca estudei inglês no Brasil, como eu entrei no Upper Intermediate? Caralho, primo, você entrou no Upper? Entrei no Upper. Boyzão, hein? Eu saí no Upper. Eu saí no Upper, primo. Pois é, cara. Aí a minha esposa chegou 2 meses depois. Ela... Você então estava no visto de estudante. Você estava no visto de estudante, você estudava... Chamei ela pra vir no turista. Ela veio no de turista. Corajosos. Ela veio. Quando ela chegou, ela pousou. Ela não queria vir, lembra que ela não gostaria de vir. Falou que era... Ah, e tem uma frase que eu gosto de falar sempre, que é pra ela ficar chateada mesmo, né? Ela falou assim pra mim uma vez, primo. Falou assim... Marcelo, lá em 2009, lembra aquela... Lá no começo da história, lá em 2009, ela falou assim pra mim, Marcelo, você falou pra mim esse negócio de viajar, de ir pros Estados Unidos, pro Canadá, não sei aonde. Sabe o que eu acho? A gente já tá muito velho pra isso. Vamos deixar as crianças aí. A gente paga e eles vão viajar e eles aprendem. Eu peguei e falei pra ela, não. Eles o caramba. Quem tem que ir é a gente. Eu não tô velho, não. Eu quero ir, eu quero aprender outra língua, eu quero ver como que é em outro país. E aí ela pensou, cara, e ela pegou e falou uma coisa... Porque é real, né, velho? É a real, cara. A gente não... E aqui a Austrália ainda rejuvenesce a gente, né, velho? Tá ligado? Todos os dias. E aí, quando ela falou isso pra mim, então eu sempre gosto de lembrar essa historinha, eu conto, é como se fosse uma piada, mas é um lembrete, na verdade. Pra todo mundo, muita gente pensa assim. Muita gente pensa, pô, eu tô muito velho, eu tenho 40 anos. Ah, eu tenho 35 anos, tá? É que agora o limite aqui é 45 anos pra aplicar o PR, né? Mas na minha época, naquela época era 49, cara. Então eu falei pra ela, velho caramba, os caras vão fechar as portas lá com 49 anos. Eu tô com 34 naquela época, a gente tinha. Eu tinha 34, você tinha 35. Já contei a idade dela. Aí cara, eu tinha 35 anos, eu tinha 34. Pra mim eu me sentia jovem, eu me sinto jovem ainda. Uhum. Então eu não conseguia aceitar que eu tô velho e não posso fazer. Porque a verdade tem que ser dita. Quando eu olho para os meus filhos, eu sei que eles têm super potencial, mas eles são novos ainda. Você já tava com a bagagem toda, com conhecimento de vida. Anos, eu já sabia como fazer. Eu que tenho que ser o pá. Eu que tenho que ir nesse negócio, entendeu? E aí, ela pegou... Tá batendo ele tá batendo no microfone. Você viu como o Thomas me olhou ali? Ele já me olhou, eu lembrei. Segunda vez, cara. Segunda vez. Eu bati já também? Tirando. Não. O Thomas é o chefe ali também, é o segundo chefe. Deu-lhe uma comida. Não pode bater no bagulho. Pois então, aí, cara, ela pegou e me deu esse suporte, né? Mas depois de tudo, depois da gente chegar a essas conversas de falar, pô, vai, não vai, e a idade, não sei o quê. E a gente chegou à conclusão que não, a gente tinha que vir. E aí ela chegou em Sydney, cara. Eu voltei lá atrás em 2009 pra você entender essa frase. Quando ela chegou, mano, eu juro pra você, 2 meses depois que eu tinha saído do Brasil, ela olhou pra mim. Tô olhando pra ela saber. Ela falou assim, eu quero morar aqui. Ah, moleque! Caramba, irmão! Aí sim! Como você muda a cabeça de uma pessoa em 2 meses? Eu não sei se foi a distância e ela realmente falou, puta, esse cara é o cara que eu quero viver o resto da vida, porque do meu Já era, Preto. Não, porque do meu lado foi a mesma coisa. Eu falei, a minha mulher me faz muita falta.
É a minha mulher, não é Dois qualquer um. meses 2 longe meses. é Não, foi foda, difícil pra hein? gente, a gente sabe. Só que pra mim, você imagina eu aqui, num país novo, novos amigos, conhecendo novos bares, novas baladas. Então, assim, Tá pra mais mim, fácil. passou rápido. Pra ela, lá no Brasil, não, tá demorou. ali com as 3 crianças cuidando. O que esse filho da puta tá fazendo lá bebendo Heineken? e ele não quer falar comigo O que ele tá fazendo? Ele não quer falar quer comigo no Porra de WhatsApp. dormiu em... Pois então, cara. E aí, eu peguei... Quando ela chegou, eu falei, calma. Eu falei bem assim, calma. E Marceleza, como que foi, velho? Porque, velho, a gente tá falando de 3 filhos, né? Quando a gente já vem sozinho do Brasil, já tem todo esse, né? Esse rolê, essa dificuldade que é foda, né, brother? Graças a Deus aí vocês tinham essa grana, vocês, porra, apostaram em você. Mas como que foi essa migração, velho? Sua filha mais velha, quantos anos ela tinha? 13 anos? Exatamente. Só para complementar aqui, pra gente já conectar nisso, quando ela veio, foi quando ela caiu a ficha. É isso que eu queria. Todo esse background era para vocês entenderem, para todo mundo que está assistindo, entenderem o que ocorreu antes da minha mulher olhar e falar assim: É aqui que eu quero morar. é aqui que eu quero morar. É agora. É agora. Nós vamos ficar aqui. E aí, quando ela virou essa ficha dela, a gente gastamos um dinheirinho que a gente tinha guardado, demos um rolê na Austrália, fomos na barreira de corais. Ela nunca tinha nadado. Você chegou em Sydney, já chegou Chegamos em Sydney, fomos pra Queensland, fomos pra Gold Coast, Uhum. depois fomos pra Cairns, Deu o rolê todo fomos lá ali, pra subiu pro norte. barreira de corais, Pode voltamos escrever. pra Sydney e ela falou, não quero ir embora, estendi a passagem dela para ela poder ficar mais 15 dias, porque ela não queria ir embora. Eu falei, você vai, mas eu vou te dar só 15. Volta, você tem que cuidar Veio disso. com as crianças dessa vez? Não, né? Só- Era só nós. Pode Era uma escrever. lua de mel, depois de quantos anos que a gente já tava casado, Miriam, naquela época? 15 anos de casado, cara. Que da hora, bro. Aí ela pegou, com muito custo, ela foi embora. Mas por que eu queria que ela fosse embora? Ela entendeu. Por quê? Porque eu tinha só trabalhado 2 meses no meu inglês. Eu precisava demais, cara. Pra ficar nesse lugar aqui, você precisa de inglês. Então eu queria que ela fosse embora, não é por maldade. Eu queria, lógico que eu quero ficar a vida inteira viajando com ela aqui. Eu queria que ela fosse embora pra casa, que Foco, já era o voltar horário no dela pra eu foco. voltar no meu foco. Tava sem foco, o dia inteiro falando português com ela e ligando pro meu filho todo dia. Pode escrever. Aí ela foi embora e aí eu terminei o curso aqui em 5 meses, em vez de 6, que era, eu tinha comprado 6. Fiz uma prova de inglês, tirei 6 em cada banda, que eles No chamam. IELTS, você fez? No IELTS, tirei 6 em cada banda, com 5 meses de inglês. Meu primo, você tá pica, hein, viu? Os caras ficaram chocados, ninguém entendeu nada. Os caras falaram assim, como assim? Eu conheci poucos brasileiros que tiveram essa, tá ligado? Parabéns, mano. Obrigado. Caralho. Aí, primo, eu peguei e voltei pro Brasil antes, 1 mês antes. Eu cancelei meu curso aqui, deixei dinheiro aí, tudo, e voltei pro Brasil. Falei, não tem mais nada pra fazer aqui. Eu tenho que voltar agora lá porque eu tenho minha família, tenho minha mulher, meus filhos. Tava todo mundo chorando todo dia, as Pô, crianças. imagina, velho. Quando nós voltamos lá, festa pra caramba, aí a minha mulher falou assim, e agora? Quando que a gente volta pra lá? Eu falei, calma, agora a gente vai acertar as últimas coisas. Vamos vender o que a gente tem aqui, dar o que tem que dar e vamos planejar pro ano que vem. 1 ano, cara. 1 ano vocês ficaram na correria lá pra... 1 ano que demorou, hein, Mirelle, pra passar, hein? Foi. 1 ano, cara, que a gente contava cada segundo. Cada segundo. E aí foi quando a gente fez todas essas pesquisas, fizemos todas as pesquisas em relação a estados para trazer criança, qual era o melhor caminho, tal. A ideia inicial era vir para Sydney, só que Sydney, se você viesse para cá, você tem que pagar a escola das crianças, que é tipo $15 mil por ano para cada criança. E aí eu tentei achar uma forma de não pagar esses $15 mil, que seria se eu vier como estudante de mestrado, de master, né? Mestrado ou pós-graduação, depende de quem vê, ponto de vista da pessoa. E se eu fizesse um master em Sydney, a gente pagaria só $5 mil. Esse era o plano inicial. Muito caro ainda. Fizemos nossas contas, não conseguiremos pagar, não vai rolar. Vimos em Queensland, porque ela tinha conhecido Gold Coast, tinha se apaixonado, não vai rolar, mais caro.
puta, quais os estados que a gente tem? Melbourne, que era o número 1 do mundo naquela época, era o melhor estado do mundo para se viver na lista. Era mais caro do que em Sydney. Puta, ainda bem que não foi pra Mel. Aí não rolava, cara. Não rolava. Aí a gente sentou e falou assim, pô, o que, que a gente vai fazer? Aí eu lembro que teve um post, um blog que eu tava lendo sobre famílias vindo pra Austrália e tal. Porque quando você tá lá, cara, do outro lado, a única fonte que você tem é isso aqui que a gente tá fazendo. São vídeos. Porra, e nem tinha muito, hein? Não tinha. Não tinha, não, na minha época. Na minha época era Não post, tinha. era blog na internet lendo post. Eu li vários posts sobre famílias vindo pra cá e aí eu vi uma família falando de WA. Eu não sabia nem o que era WA. Aí fui pesquisar, o pessoal falando de Perth. Não sei o que é Perth. Não sabia nem falar. Eu falaria Perth. Eu falava Perth. Alguma coisa Vou pra assim. Perth. Meu amigo chegou, me chamou pro canto. Um brother já tinha morado na Nova Zelândia. Ele falou, ô, Jeff, não é Perth, não, é Perth. Aí, É Perth? primo, nós achamos esse caminho. Eu lembro naquela noite eu falei com ela, falei, tem que conversar com você sobre sobre a nossa mudança para a Austrália. Eu acho que eu achei um estado pra gente ir que é mais barato. Aí ela, o quê? Eu falei, ó, é o seguinte, se eu fizer um mestrado aqui, os caras pagam a escola das crianças, é tudo de graça. Só pagam os 24 mil da faculdade. Ela, o quê? Tá falando sério? Eu falei, tô. Aí a nossa pergunta era, será que vale a pena nesse estado? Porque a gente não conhece a Austrália inteira, não sabíamos, né, se valeria a pena. Aí eu comecei a ligar para todos os meus contatos de Sydney para saber quem tinha vindo para Perth. Uhum. E cara, todo mundo que eu conversei que tinha vindo falava, Marcelo, pra família lá é excelente, mas se você for jovem, você não quer morar lá, porque você quer badalação e tal, e lá não tem muita coisa. Eu falei, eu não quero badalação, eu quero Meu família. pai é outro. Aí, cara... E a preocupação também era se a área de TI aqui tinha né? Exatamente, eu não sabia, eu não conhecia se tinha vagas para eu trabalhar aqui na minha área. E aí, quando eu falei para ela, ela falou, puta, então fechou, vamos fechar. Não vamos mais pro Canadá, esquece o Canadá. O Canadá era uma prioridade, esquecemos prioridade, Canadá porque era o mais barato, né? Pra gente conseguir com o dinheiro que a gente tinha e o dinheiro que a gente ia conseguir gerar anualmente com o trabalho que eu tinha no Brasil. E aí nós viemos pra cá. Eu vim antes, consegui montar uma casa aqui com alguns móveis, não tinha móveis nenhum, aluguei uma casa, foi super difícil alugar a casa. Comprei um carro, super difícil comprar também, porque para achar você não entende nada. Eu já não era mecânico no Brasil. Quem fazia tudo para mim era meu sogro. Erivaldo, se estiver assistindo aí. Lógico que vai estar, senhor Erivaldo. Salve aí, ó. E aí, cara, consegui tudo isso e ela chegou com as crianças, cara. Eu fui buscar eles no aeroporto, todo mundo chorando. E eles chorando porque não queria sair do Brasil. Antes de sair as crianças, ela queria vir. E ela chorando quando ela chegou aqui, que ela queria estar comigo. E as crianças não entendiam nada, mas estavam chorando porque encontraram o pai. E aquela choradeira família tal, e a gente conseguimos se reunir de novo, cara. E depois de quase 1 hora de história, a gente chegou na Austrália. Caraca, mas beleza, velho. E como que foi com a criançada? Eles aceitaram de primeira? Não aceitaram, já tava chorando. Como que foi essa adaptação de escola... de vida de Austrália, porque você sair do Brasil lá, porra, é complicado, né, mano? Não é fácil. Vocês, tipo, venderam a casa toda, pegaram o dinheiro que tinha, vamos pra Austrália e pum. Como que foi pra eles, velho? Pra eles, cara, foi muito difícil. Eles sentiam muita falta da família, porque nós morávamos do lado dos tios dele, do lado da Mirielle, do lado da casa da avó deles, do lado da Mirielle. A minha mãe, eu descia uma rua, 3 ruas ali, eu já chegava e já encontrava a minha mãe, já ia para casa, já estava na casa da minha mãe, eles já poderiam ir lá e visitar. Acho que eles até tinham começado a andar até a casa da minha mãe naquela época. Eles eram pequenininhos, eu não deixava eles muito soltos no Brasil, porque você sabe como que é lá. Infelizmente a violência é muito, muito alta lá, né? E aí, cara, eles não queriam ficar aqui no começo, não gostavam de ir para a escola porque tinha que falar inglês, eles não sabiam falar inglês. Eu e a Mirielle, nós sentávamos na mesa. Como a Mirielle no Brasil, ela chegou a ser diretora de escola no Brasil, coordenadora de escola, era professora de escola na escola e ela dava aula até de inglês na escola, então ela também tinha um inglês. Então nós usamos o que a gente tinha na mão, o inglês dela com o meu inglês, nós sentávamos na mesa para jantar com as crianças. Gente, ó, amanhã você pode falar
what's your name, where are you from, blá blá blá, aquelas coisas básicas, Aham, né? que- Para eles poderem ter um pouco mais de confiança e conseguir desenrolar na escola. E eles começaram a fazer isso, cara. E foi legal, assim, mas no começo ninguém queria. E hoje a molecada todas falam melhor inglês melhor do que todos. Melhor que nós todos juntos, todos eles, você não vê nenhum tipo de sotaque, Accent não tem nenhum, sotaque nenhum nenhum. sotaque nenhum. E nós tivemos essa chance de ter isso, de conseguir isso, e nem sabíamos que nós podíamos ter isso. Porque na nossa mentalidade, infelizmente, lá no Brasil, o governo já cria a gente para acreditar que você não pode passar de um certo limite, de uma certa fronteira, que tem um limite para você. É como se a gente tivesse... É o lugar ao sol, né, que a galera É. fala. Você tem que estar preso ali, ó, naquele círculo. Se você sair daquilo ali, você já está Isso. errado, tá? Muitas vezes eu até tenho dificuldade até para expressar, para explicar isso, mas você entendeu a ideia, porque tá tudo aqui na minha cabeça. Essa dificuldade que eu tive de enxergar que eu poderia sair do Brasil, porque mesmo eu tendo nascido na quebrada, Foda, tô velho. deixando aqui um silêncio para você falar alguma coisa também. Não, mano, eu tô aqui só refletindo porque... Porque eu mano, falo a pra caramba, né? A caminhada, O bro. Thomas tá ali, caralho, só o Marcelo fala, né? Mano, Essa tá entrevista. mas eu sou o entrevistador, então Então é você manda que tem que pau. falar mesmo, essa é a ideia, tá ligado? Não eu que tenho que falar nada, é você. Ah, a o Thomas sua tá ali, correria. caraca, cadê a entrevista do Talking Shed? Caraca, O Talking essa Marcelo tá na bom, Shed, né? né? O Talking Marcelo na É Shed. isso daí, primo, pode ir pá, não gasta a palavra não gasta não economiza, velho. Muito tá bom, ligado? irmão. Porque, brother, isso daí é uma puta de uma experiência, eu acredito que tem muita gente lá no Brasil que tem filho, ou até casal, ou até sozinho, que fala, mano, eu não vou sair dessa fronteira. Eu tenho medo. Tenho medo, vou lá sem inglês e pá, e, né? E você veio com a família inteira, você teve seu foco, seu objetivo, vocês pegaram aí, né? Eu vi o Permanent Residence, aplicou, Obrigado, parabéns, a correria Austrália! foi válida. A Austrália tá curtindo a gente. Logo mais é o Citizen, se Deus quiser. Você igual a você, hein? É, Logo, igual o Thomas também aí. ó. Vamos pra cima disso daí. E isso daí é uma correria, eu tô aqui, mano, eu só tô, tá ligado? Lembrando da sua história também, Da né? minha história e vendo o quanto, tá ligado? A nossa história não é muito difícil, porque a gente pensa, porra, mano, a minha história é foda, eu vim sem. Ah, não, mano, tem muitas pessoas aqui com história de vida aqui, velho, que esse é o... Que nos mostra a caminhada, né? É. Como ela é complexa, E né? esse é o objetivo, velho, então, mano, é de você falar mesmo, tá ligado, brother? E por isso que, mano, eu tava aqui, mas caralho, velho, é louco, mano. E hoje, a molecada, eles já têm um outro pensamento, eles querem ainda voltar, eles têm esse... Não tem mais, ninguém quer voltar. Todos eles, na verdade, se eles quiserem voltar, vai ser para fazer uma visita, já foi falado já, eles deixam explícito pra gente. Que da hora. A gente entende isso, na verdade, eu e a Mirielle, a gente entende porque nós somos muito mais maduros que eles não entendem nem o que eles estão falando muitas vezes, mas o que acontece é o seguinte, cara, quando você conhece um país como a Austrália, quando você tem as oportunidades que você tem na Austrália, você olha para trás, quando você teve um background como nós tivemos no Brasil, e eles tiveram no Brasil, que eles eram presos no Brasil. Eu prendia meus filhos porque eu não queria que eles tivessem contato com o mundo exterior, porque eu estava tentando protegê-los, Pode escrever. todos eles. Então, eles não tinham amigos, eles não saíam de casa. Se saísse, tinha que ser com um priminho, Pode escrever, com velho. os filhos do meu irmão, com os filhos da minha irmã. A segurança aqui é um bagulho, né, mano? Quando eles Que a chegaram... gente já nota de testa. Quando eles chegaram aqui, a gente deixou eles à vontade. Sim, você pode ir para onde você quiser. Pode ir. Ah, vai ter um sleepover na casa dos meus amigos? Vai todo mundo dormir lá? As meninas? Vai todo mundo dormir na casa das meninas? Vai lá. Vai conhecer, vai falar inglês. Ah, vamos para o shopping amanhã? Pode ir. Ah, vamos para o parque? Vai. A gente começou a fazer isso, ninguém entendia nada. E aí foi rápido. 1 ano, todo mundo já estava fluente. Já tava ensinando o pai, a Já mãe. estava ensinando eu e a Mirielle. Eu e a Mirielle capengando e eles estavam lá, bombando. Então, assim, eles
se desenvolveram muito mais rapidamente. E agora entre eles lá, eles conversam mais inglês ou mais português ou é só o inglês? Só inglês. Só conversa Porque em eu inglês. lembro quando eles vieram aqui em casa, eu vi veio os dois mais novos, né? É. E eles falam inglês, eu falei, cara... Não fala mais em português. Não perde isso, hein? Não, eu brigo com eles. Eu Tem e a que falar Mirielle, nós português. brigamos todos os Você dias. só fala português com ele agora. Falo No só começo- português e a Mirielle ainda faz uma piada com a minha filha. Ela fala assim, não tô entendendo nada que você tá falando. Olha aí. Aí a minha filha, ai mãe, tá bom. Aí ela fala inglês. Que tem que fazer isso daí mesmo. Fala em Isso daí é... português. É, Heloísa, em português, a Heloísa é demais, cara. Ela fica Eu só uso falando. esse trick aí também. Vem a Pérola falar, eu falo, não tô entendendo nada. Fala em português. Eu vi o seu vídeo no Instagram que você postou lá, que você tava falando isso pra ela, É. ela tentando falar em português, muito legal. Mas não deixa isso daí perder não, cara. Não deixa eles perderem, porque eu sei que, tipo... Eu lembro que eu tive um amigo aqui francês e a mãe dele é baiana, só que ele nunca morou no Brasil. E aí o cara morou com a gente, porra, conheço uma parte de brazucada, o português do cara já deu boom, tá ligado? Um upgrade assim no português. E aí eu lembro que quando eu tive minha filha, o Totô, salve Totô, voltou pra França. Pegou a residência e foi pra França ver a família. E aí o Totô chegou e falou assim, Jajé, você nunca fala inglês com seu filho, com a sua filha. Minha mãe sempre falou português, eu entendia tudo, só que eu só respondia francês porque eu tinha vergonha. Mas quando eu cheguei nos 17, 18 anos, quando eu fui pra Bahia, desenvolveu que hoje eu sou grato, né? E às vezes, assim, eu vejo muitas pessoas assim que só falam inglês com o filho, mas é uma opção deles, mas eu fico um pouco triste, assim, né? Não triste, talvez triste essa palavra. Eu falo, porra, mano, em português você não pode deixar essa porra, tá ligado? Não pode. Porque vai voltar pro Brás, eu quero muito chegar no Brás lá, eu quero que minha filha se comunique com meu pai, imagina, velho. Na verdade, isso que você está falando é super importante, mas eu vejo um grande problema que a gente tem aqui, relacionado à nossa língua para as crianças, é que nós não temos programas educacionais focados no português. Tanto que eu já falei para a Mirielle, porque ela é especialista. Ela estudou pra caramba no Brasil, ela trabalhou 15 anos na área de educação no É, o Brasil. programa especializado mesmo, É, a alfabetização. Exatamente. Tá ligado? Porque, Isso daí não cara, tem. se você tem uma criança e você quer que ela aprenda português, você coloca ela naquele programa, você sabe que ela vai sair de lá falando português. E quando ela chegar em casa, ou com os amigos da sua esposa, ela vai falar inglês, ela vai ser bilíngue. Uhum. O que a gente perde aqui, que acontece, é os pais, eles ficam na zona de conforto. Não tem nada, não vou fazer nada. E não Mano, eu faz. só falo português. E né, não com a se minha move, filha. né? Não se move. Aí o que acontece? O filho entende tudo que você fala e fala tudo picado em português. Bem mal, bem mal. Eu conheço vários amigos meus têm filhos e eles ficam assim, como você conseguiu manter os seus filhos falando em português dentro de casa? Minha mulher é uma professora. Ela é uma educadora que ensinou crianças a se E o bom alfabetizar. também é que no caso de vocês chegaram com eles, a mais velha tinha 13 anos, então o português... E a já mais fala. nova? É. Que não sabia escrever em português. Mas ela escreve e fala em português. A Aqui, mais nova veio... com 9 anos. 8. Com 8 anos. 8 anos. Ela e o Arthur e a Melissa, os três, cara. Eles falam inglês, escrevem em português e leem em português. Então, A assim, Heloísa tem um pouco mais de dificuldade. tem, porque ela era muito pequena quando ela veio pra cá. Mas por a gente dar essa forçada, Uhum. Entendeu? Keep going. keep going, porque a gente tem uma educadora. Eu também trabalhei na área de educação no Brasil, né? Quando eu não tinha encontrado ainda a área de tecnologia, né? E aí eu trabalhei com alunos lá também brasileiros da 5ª à 8ª série, uma época, e depois do 1º ao 3º colegial. E o Arthur, mano, ele tá com 15 anos. E a primeira vez quando eu vi ele no palco com você, primo, eu fiquei todo orgulhoso. Foi mesmo? Foi, mano, porque eu lembro a primeira vez lá, quando você chegou lá no boteco, lá no boteco, lá em Scarborough, você tava lá com a família, eu falei, caralho, mano. E a gente já tinha se trombado porque você estava com um projeto lá do Reg Zig, lembra? Com o Caia Roda, Pique Mango. Pique Mango.
Eu lembro que vocês foram lá na casa do Thomas e o Thomas gravando a voz de cada um. Gravou o Nossa. teclado, eu toquei teclado naquela É, e a época. gente lá fazia barulho, o Thomas já vinha bravo, pô, mano, não faz barulho, já só dá pra ouvir o bubu da sua voz. E aí depois a gente trombou, eu falei, caralho, mano, era molequinho, mano. Ele chegou, quantos ele tinha? Do 10, 9? Tinha 9. E aí depois, quando eu vi ele lá no palco, velho, eu falei, caralho, o pai deve estar cheio de orgulho. Como que foi essa caminhada? Porque o negócio é o seguinte, o Marceleza, hoje ele é o representante, como eu falei, né? Ele é o criador do sertanejo mix. E essa banda aí que ele tem é uma banda assim que eles foram em um outro nível, né? Eles, porra, vocês têm 3 Brazuca e o resto é tudo Ozzy. 11 Ozzy. 11 Ozzy. O Marceleza botou os australianos pra tocar sertanejo. Isso daí nunca aconteceu, hein, velho? Parabéns. E como foi, velho, você viu a primeira vez lá com seu filho, mano? Ele aceitou de testa porque, porra, mano. Na verdade, eu vou um pouquinho antes disso, né? Como foi criar o Sertanejo Mix, né? Da onde veio essa ideia? E agora você vai entender. Bom, galera, para nossa conversa não ficar muito longa, o Marceleza está mais que confirmado de estar voltando aqui na Shed para estar falando sobre o seu projeto Sertanejo Mix. E por decisões técnicas, a gente resolveu fazer essa entrevista em 2 partes. Muito obrigado, dá um like, dá um subscribe aí, subscribe nós, porque não é subscribe. Dá um share aí, galera. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Quer fazer outra? Vamos fazer outra. Quer fazer outra? Pode ser. Ou esse subscribe ficou muito pá. Não, ficou da hora. Então vamos ver.